Quero cumprimentar a todos que a partir desse momento já está sintonizado para ouvir o programa A Voz da Profecia. Uma boa tarde para você, a paz, a graça, o poder de Deus, as bênçãos divinas sejam na sua vida. Que bom que estamos juntos novamente em mais um programa. Eu sou Leila Leal, juntamente com o Evandro. Estamos aqui para trazer para você mais um estudo da palavra. A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Então, como costumamos dizer, Bíblia na mão, Jesus no coração e eu acrescento ainda o inimigo no chão. Abra aí então a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 5. Vamos dar continuidade a esse livro tão esplendoroso e tão destacando a supremacia, a soberania, o sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Então, capítulo 5 do livro de Hebreus, já vá abrindo, deixa a Bíblia aberta diante de você, para que ela já venha fazendo efeito na sua vida. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo você também, Evandro. Que bom estarmos juntos depois de uma semana, onde tivemos nossas labutas, nossas lutas, também tivemos nossas bênçãos, tivemos aí todas as nossas atividades, mas estamos juntos novamente. Como vai você? Olá, Leila. Olá a todos que estão nos ouvindo. Eu estou bem, graças a Deus, né? A gente fica feliz porque inicia mais um programa, porque é mais uma hora de bênção, de estudo da palavra. A gente fica feliz também porque o ano está acabando, né? Então esse é sinal de que o restante do ano Deus tem abençoado, guiado a gente, né? Então é tempo de comemorar porque Deus tem nos abençoado o ano inteiro, né? Então temos também sido abençoados estudando também esse livro aqui. Então quero agradecer imensamente a você que está nos ouvindo, você do seu sítio, do seu campo, do seu onde está trabalhando, os seus clientes, na sua casa, os seus vizinhos, você que é de qualquer denominação, seja muito bem-vindo. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Olha, Leila, é muito gratificante saber de que estamos estudando a Bíblia através da rádio, mas também através da internet. Se você tem YouTube, tanto na celular como na televisão, no computador e no tablet, abre o YouTube e na barra de pesquisa coloca Novo Tempo, Santa Cruz. Vai ter um logozinho adventista azul e branco em que você clica e tem todos os programas anteriores em formato de áudio para você ouvir quantas vezes quiser. E na descrição de cada vídeo tem também os nossos contatos para você mandar a sua mensagem, seu pedido de música, de oração, conversar conosco, porque aqui essa é a nossa intenção, Lili, estar adorando a Deus e estudando a Bíblia juntos. Exatamente, então não hesite em entrar em contato conosco, estamos aqui para te ouvir. Se você quer fazer sua sugestão, seu estudo bíblico, nós estamos aqui também para lhe ouvir, tá bom? E falando em ouvir, chegou o momento em que nós vamos ouvir aquela meditação especial com o nosso irmão Ivanildo. Mais uma vez, né, que Deus abençoe sua vida, irmão, a da sua família e agora com sua filhinha. E obrigado também pela sua contribuição ao nosso programa. Logo em seguida, nós vamos ouvir o Reavivados por Sua Palavra, aquela breve introdução do capítulo de hoje. E vamos ouvir também aquele hino especial que dá a introdução ao nosso estudo, que é o sumo sacerdote. Já que vamos falar de Jesus como nosso único intercessor, vamos ouvir uma música especial também. Que bom que estamos juntos. Vamos então à nossa programação, vamos ouvir cada um desses áudios e nós voltamos já para fazer a oração por você e pelo estudo da Palavra de Deus. Fica por aí, voltamos já. Boa tarde, Santa Cruz. Boa tarde para todas as pessoas da cidade de Santa Cruz. Quero mandar um abraço para o nosso irmão Evandro, para a nossa irmã Leila. Um alô para eles e um alô também para todos que estudam a Bíblia conosco, para a Sueli, para a Eva, para a Carmen, para a Dona Evanice, seu José, para a Amanda também. Quero mandar um alô para a Zelice também, que nos ouve lá em Lagoas. Para todos que estão ouvindo o programa A Voz da Profecia aqui da cidade de Santa Cruz. Hoje nós vamos estudar a verdade sobre a morte. Essa doutrina é uma doutrina da Palavra de Deus que nós, como adventistas, seguimos também o que está escrito na Palavra de Deus. Nós vamos ver como foi a criação da vida e o que acontece após a morte, quando uma pessoa morre.
Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Deus criou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente, que quer dizer um ser humano. O boneco de barro, criado do pó da terra, com fôlego de vida soprado no nariz, se torna alma vivente, que quer dizer pessoa viva. Isso quer dizer que o boneco de barro passou a ter vida, e quando Deus chama alma vivente, ele está querendo se referir a uma pessoa viva ou a um ser humano vivo. Então isso é o que acontece quando a vida é criada de acordo com a palavra de Deus. E o que acontece quando a pessoa morre? Quando a pessoa morre, acontece totalmente ao contrário da criação da vida. Quando a pessoa morre, o fôlego de vida volta para Deus e o ser humano, que era o boneco de barro, volta ao pó da terra. É exatamente isso que acontece. O fôlego de vida volta para Deus, o corpo volta para o pó da terra e o ser humano deixa de ser uma pessoa viva. É isso que acontece. Essa é a verdade sobre a morte que a Bíblia apresenta. Porém, tem dois pensamentos que são filosofia humana. A primeira filosofia humana é que o Espiritismo acredita que quando uma pessoa morre, a alma sai do corpo dela e ela volta como um animal, como uma planta ou num recém-nascido novamente. Mas isto não é bíblico e não está na Bíblia. O outro ponto de vista de filosofia humano é que a pessoa, quando morre, a alma dela sai do corpo. Se ela for uma pessoa boa, vai para o céu. Se for uma pessoa má, vai para o inferno. E se for mais ou menos, vai para o purgatório. Mas isso também não está na Bíblia em lugar algum. É filosofia humana também. Então não é da Bíblia. Então nós não podemos crer em um ensinamento humano ou num pensamento humano. Temos que crer na doutrina bíblica e no pensamento de Deus. O que é alma vivente na Bíblia? Como a Bíblia se refere à alma? Ezequiel 18:4, o Senhor diz assim: todas as almas são minhas. Portanto, a alma que pecar, essa morrerá. Então, em Ezequiel, Deus diz que todas as almas são dele. A alma do filho é dele, a alma do pai é dele, e qualquer uma dessas almas que pecar contra Deus vai morrer. Então a gente vê que em Ezequiel, quando Deus se refere à alma vivente, ou a almas, ele está se referindo a pessoas vivas. Por que ele está se referindo a pessoas vivas? Porque ele está dizendo que a alma do filho e do pai é dele, e que se pecar contra ele vai morrer. E para uma alma morrer, ela tem que estar viva, não tem como ela morrer estando morta ou tendo saído de algum corpo. Então a gente vê bem claro que quando Deus se refere à alma, ele está falando de pessoas vivas. Então, resumindo, Deus está dizendo bem assim: todas as vidas são minhas, tanto a vida do pai como a vida do filho. E a vida que pecar contra mim, essa vida morrerá. Então mostra em Ezequiel que almas significa pessoas vivas. E para cometer pecado tem que estar vivo também. Então é bem interessante quando a gente vai olhar nas escrituras o significado da palavra alma, que quer dizer pessoas vivas. Que Deus abençoe cada um de vocês.
Cultura FM. Tá todo mundo ouvindo. Cultura FM. Senhor Altíssimo, toda honra, glória e majestade estão diante dele, para todos sempre. Deus eterno, poderoso, o supremo juiz, diante da sua face, quem nos justificará? Cristo, nosso grande intercessor, Ele é consumador e autor da nossa fé. O seu sangue no santuário e nos apresentou, cobertos por sua graça. Cristo, sumo sacerdote, Deus que vence a morte e nos dá acesso a Deus, o Pai. Diante de sua face subam nossas vozes, cobre a multidão de nossas transgressões. Nossa vida passa diante dele, nada está oculto. Deus onisciente, tão solene é este momento, Cristo intercedendo por seu povo aqui contrito. Deus eterno, poderoso, o supremo juiz, diante da sua face, quem nos justificará? Cristo, nosso grande intercessor, Ele é consumador e autor da nossa fé. Com seu sangue no santuário entrou e nos apresentou, cobertos por sua graça. Cristo, sumo sacerdote, Deus que vence a morte e nos dá acesso a Deus, o Pai. Diante de sua face subam nossas vozes, cobre a multidão de nossas transgressões. Alguma vez você já se arrependeu de ter se tornado cristão? Se sua resposta é sim, saiba que não foi só você que experimentou tal sentimento. Nos tempos de Paulo, muitos membros da igreja cristã estavam considerando voltar para o judaísmo tradicional. Para animar tais indivíduos, é que foi escrita a carta aos Hebreus. A razão para tal desânimo é que os destinatários haviam passado por muitas dificuldades. No momento em que a carta foi escrita, eles estavam sofrendo perseguições. Para eles, o martírio pela causa de Cristo era uma possibilidade real. Também é possível que eles tenham sido expulsos das instituições judaicas por confessarem Jesus. O falecido Dr. Walter Martin
fundador do Instituto de Investigação Cristã e autor do best-seller Kingdom of the Cult, Reino das Seitas, disse em sua sarcástica e habitual forma de falar que o livro de Hebreus foi escrito por um hebreu para outros hebreus, para dizer-lhes que deixassem de agir como hebreus. Na verdade, muitos dos primeiros crentes judeus estavam caindo de volta aos rituais do judaísmo a fim de escaparem da crescente perseguição. Esta carta, então, é uma exortação para esses crentes perseguidos a continuarem na graça de Jesus Cristo. No capítulo 5, Paulo fala da falta de maturidade dos membros. No verso 12, lemos: Pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. O leite espiritual era uma referência do comportamento infantil dos indivíduos. Para Paulo, eles deveriam ter crescido mais, a ponto de suportar o alimento sólido da maturidade. Sabe, a grande lição aqui é um apelo à maturidade espiritual. Essa maturidade é vista na forma como agimos quando somos colocados em situações difíceis. Por isso que as provações têm uma parte importante na vida da igreja. Elas separam o joio do trigo e as crianças dos adultos espirituais. Assim, se você está passando por um momento difícil, talvez este seja um convite de Deus para o seu crescimento. Muito bem, já estamos de volta e de fato não há alguém que possa interceder por nós diante do Pai, a não ser Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. É sobre esse assunto que nós vamos estudar agora e um pouquinho mais também sobre outros pontos que Paulo também elabora e explora nessa carta aos Hebreus capítulo 5. Mas antes de nós iniciarmos a leitura, convido você nesse momento, baixar sua cabeça, se concentrar, pensar em Deus e que Ele nesse momento responda às nossas orações, porque nós vamos agora estudar o livro sagrado que Ele escreveu para nós. Vamos juntos orar? Pai nosso que estás no céu, grandioso seja o teu nome para sempre. Agradecemos por mais essa oportunidade de estudarmos a tua palavra. Que o Senhor nos ajude a compreender, nos ilumine, nos dê o teu Santo Espírito e que esse mesmo Espírito nos converta, nos convença de todo mal e que assim nós nos acheguemos muito mais a Ti. Abençoe cada um que está ouvindo neste momento, que separou esse tempinho para Ti. Então, por favor, ó Pai, atende nossa oração. Sei que não somos merecedores, mas oramos em nome do nosso sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Amém. Então, vamos lá. Na semana passada, nós estudamos o capítulo 4, onde Paulo fala da entrada no descanso de Deus, onde ele abordou mais esse assunto daqueles que obedecem a Deus, que entram realmente no seu descanso. E ele também falou de Jesus como nosso sumo sacerdote que se compadece de nós. Então vamos dar continuidade agora também no capítulo 5, onde Cristo é o superior ao sacerdócio da antiga aliança. Porque nós sabemos que a Bíblia fala no Antigo Testamento que eles tinham, na verdade, um sumo sacerdote que era o irmão de Moisés chamado Arão. Esse intercedia pelo povo no deserto com os sacrifícios diários e até com o sacrifício anual com o dia da expiação. Então Deus faz esse comparativo de função, porque é claro que Jesus é muito superior a Arão. Então vamos falar um pouquinho sobre ele nesse aspecto de sumo sacerdócio. Do versículo 1 até o versículo 10 também, nós vamos falar um pouquinho também sobre essa intercessão de Melquisedeque. Por que também Deus compara Jesus com Melquisedeque? Vamos compreender, tá bem? Para isso, vamos juntos ler versículo 1. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza.
Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, por sua vez, aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Há muito que explorar e explicar aqui nesses 10 primeiros versos, não é isso, Evandro? Sim, muitas coisas, né? E Paulo também aqui, ele faz uma coisa muito interessante, que é o quê? Ele fazer um paralelismo, né, do sacerdote do Antigo Testamento com Jesus sendo o nosso sumo sacerdote. Quando você pega aqui no capítulo 5, né, dos versos 1 até o verso 5, você pode perceber que, até o verso 4, melhor falando, o autor aqui ele está falando do sumo sacerdote no Antigo Testamento. Mas um pouco antes de explicar, você percebe que no capítulo 4, os versos 14, 15 e 16, né, encerram o capítulo 4. Mas esses 3 versos do Antigo Testamento, ele ainda faz parte aqui do mesmo contexto do capítulo 5, né? Então, imagine que o capítulo 5 inicia no verso 14 do capítulo 4, certo? Para ficar bem mais compreensível. Então, no verso 1 até o verso 4, você pode perceber essas características do sacerdote do Antigo Testamento. O que ele deveria fazer? Ele devia ser escolhido entre homens. Segundo ponto, selecionado para fazer intercessão pelos homens do Antigo Testamento, né? Terceiro ponto, ele era constituído nas coisas relacionadas a Deus. Quarto ponto, ele oferecia dons e sacrifícios lá no santuário do Antigo Testamento. E quinto ponto, ele oferecia sacrifícios pelos pecados do povo, né? Isso era o que ele deveria fazer. Você pode ver isso muito bem nos versos que nós lemos, né? Agora, as características pessoais de um sacerdote do Antigo Testamento. Sexto ponto, ele devia compadecer dos ignorantes, né? No sentido daqueles que não conhecem, né? Sétimo ponto, ele é rodeado de fraqueza. O sacerdote, o pastor, o presbítero, o padre, ele é rodeado de fraqueza, tem as fraquezas, mas ele é escolhido por Deus para fazer mediação entre Deus e o povo, do sumo sacerdote naquele tempo. O oitavo ponto, ele oferecia sacrifícios pelo povo, né? E o nono ponto, ele oferecia sacrifícios também por si mesmo, né? Você pode ver isso muito bem no verso 2. Agora, a vocação são 3 pontos. 10º ponto, ninguém toma honra para si, né? Você pode ver isso no verso 3. Ele é chamado por Deus e, por último, aconteceu também igual a Arão, visto também no verso 4. Então, essas eram as características que tinha de um sumo sacerdote do Antigo Testamento. Ele devia ser da tribo de Levi e também da tribo de Israel. Então, perceba, todas essas características de um sumo sacerdote terrestre também se assemelha também com o de Jesus. Veja, Jesus, ele também ele é selecionado por Deus para fazer o quê? Mediação entre nós e Deus, né? Ele oferece também ali o perdão dos nossos pecados, ele se compadece de nós, né? Então tem essa semelhança, mas Jesus é um sumo sacerdote muito superior do que o sumo sacerdote terrestre, né? Até porque, como a gente acabou de ler,
Arão ele precisava fazer sacrifícios para ele mesmo, porque ele também era pecador. Já Jesus não. Jesus, claro que Jesus é superior a ele também conta disso, não é? E outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui dos que estão nos ouvindo, quando no verso 5, Deus disse, tu és meu filho e hoje eu te gerei. Então aqui, gente, deixa eu entrar em detalhes aqui, que essa geração não é quer dizer que Deus gerou Jesus naquele momento. É como um momento em que você é selecionado para uma determinada função. Por exemplo, você está numa empresa e aí o patrão me apresenta agora não só como, por exemplo, aquela pessoa que trabalhava no almoxarifado, mas ali naquele momento ele chama todos e diz, essa pessoa agora, ela é não mais do almoxarifado, ela é gerente da empresa. Então ele está gerando um novo cargo, uma nova função. Então não é geração em relação a dizer que ele agora foi gerado, foi crescido, foi concebido. Não é esse o sentido, tá, gente? Então que isso fique bem claro, porque Jesus não é um ser gerado, ele é um ser divino que já existia, sempre existiu e é o Deus também. Então aqui tem essa superioridade a Arão, porque Jesus não precisa fazer sacrifícios para ele mesmo. Inclusive, pelo contrário, Jesus fez sacrifício por nós, se fez sacrifício por nós. E justamente, né? Muito bem pensado, muito bem falado, né? Tanto é que esse verso 5 é tirado também de Salmos capítulo 2, verso 7. Então você vê que a vida perfeita de obediência a Jesus e também da sua vida depois da morte na cruz é que constituiu a oferta de sacrifício que Jesus apresentou ao Pai como nosso sacerdote. Então, porque Jesus teve estrita obediência, morreu na cruz, ele foi gerado, né? Não de geração, de concepção, nem nada disso, mas é um cargo designado a ele porque ele morreu na cruz por nós, né? E no verso 6 é citado Salmo 110, verso 4. E também é citado também aqui Melquisedeque, né? Que nome grande, né, Leila? Uhum. Um detalhe também que me fez lembrar, Evandro, é que até essa diferenciação, até porque Arão é um ser mortal e a sua função foi então foi encerrada. Jesus, pelo contrário, é sumo sacerdote patrão da eternidade. Então fique bem claro isso também. Melquisedeque também, ele era um sacerdote, inclusive de Salém, não é? E lá também as pessoas tinham esse respeito por ele, inclusive devolviam o dízimo a Melquisedeque. Abraão foi um dos que devolveu o dízimo a Melquisedeque, se eu não me engano, não é? Então assim, ele também tinha essa função de que era líder espiritual, assim como Jesus também é. Então Deus faz esses comparativos porque esses tinham funções cabíveis para o povo. E qual era essa função? Principalmente de liderança e de intercessão para o povo. Tanto Arão, porque oferecia os sacrifícios, e Melquisedeque, porque também era um líder espiritual, como também estava no Antigo Testamento. E também pela sua pureza, pelo seu zelo pela obra de Deus, assim também como Jesus. Mas é claro, gente, que isso é só um comparativo em relação a funções, porque tanto Melquisedeque como Arão eram seres humanos, pecadores e que cessaram e que morreram, mas Jesus ele permanece por toda a eternidade. Exato. O texto aqui que relaciona e cita Melquisedeque é Gênesis capítulo 14, mais precisamente o verso 17, né, em diante. Então veja, quando Abraão, né, ele voltou da batalha de Sodoma, Melquisedeque abençoou Abraão e Abraão devolveu o dízimo, né? Melquisedeque era um homem como qualquer outro, né? Mas por ele ser rei de Salém, né, Deus o constituiu como sacerdote para ser um porta-voz de Deus aqui no mundo, né? Foi Cristo que falou através de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, né? Melquisedeque não era Cristo, né? Mas como eu falei, era um porta-voz, um representante de Jesus Cristo. E através de todas as gerações do passado, Cristo falou. E Cristo dirigiu o seu povo e tem sido a luz no mundo, tanto antigo como no mundo hoje, né? Então perceba, essa relação que aqui Hebreus faz
de mostrar Melquisedeque como um sacerdote, né, nos leva até o maior sacerdote de todos, que é Jesus Cristo, né? Então, ele faz essa comparação. Porque imagina, um médico, um advogado, até mesmo um pastor, um irmão da igreja, ele vai se compadecer, ele vai se entristecer com alguma notícia ruim, com algum acontecimento, ele estará lá prestativo para ajudar. Então Jesus também vai ser exatamente, mas muito mais maior, né, do que isso. Muito mais superior, até porque, como eu disse, né, Jesus é santo, é puro, é imaculado, Filho de Deus. E é claro que ele foi designado para essa função e hoje o próprio Deus, como eu disse, colocou ele nessa posição, tá? Então aí no versículo 7 em diante, como ele diz, Jesus nos dias de sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo ser ouvido por causa de sua piedade. Era essa também a função do sumo sacerdote. Arão, ele intercedia pelo povo, orava pelo povo, as pessoas traziam os sacrifícios diários para Arão e ali orava junto com o povo. Melquisedeque também, tá? E no versículo 8, como ele continua, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não há sombra de dúvida que não há nenhum tipo de resquício de pecado em Jesus. Não é, isso aí é uma coisa impossível, porque Jesus obedeceu em tudo, tá? E aí aprova a obediência, assim como Arão foi, Melquisedeque também foi. Só que tem essa questão. No versículo 9, ele foi aperfeiçoado e agora ele se tornou não somente sumo sacerdote ou intercessor, mas autor da salvação eterna. Então há esse diferencial para todos aqueles que lhe obedecem, tá? Então aqui prova muito claramente que o Filho de Deus é o único intercessor, é o nosso sumo sacerdote e acima do que qualquer outro ser humano, por mais exemplar que fosse, não chega aos pés de Jesus, porque ele é autor da salvação eterna, tá? Mas aí tem essa condição, a todos que lhe obedecem. E ele foi nomeado no versículo 10 pelo próprio Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Não que Melquisedeque dissesse, Deus, envia Jesus para ser o sumo sacerdote, não, é só para fazer esse comparativo de questão de obediência e de função. Viu, gente? Então que fique bem claro que esses 10 versos aqui, Deus está mostrando muito claramente e mostrando para o povo a função e também essa bênção que Deus nos dá, que é Jesus como nosso único intercessor. Por quê? Porque ele sim é quem morreu por nós. É ele quem está hoje à direita de Deus intercedendo por nós, porque Deus foi que designou ele para tal função. É muito interessante o verso 7, 8, 9 e 10, né? Porque fala que Jesus, ele ofereceu orações e súplicas, né? Você pode perceber ali que o próprio Jesus cita que orou por Pedro, né? E o próprio Jesus chorou ali no Getsêmani, né? Para o quê? Para salvar a humanidade da morte, né? Então, isso com certeza, é uma submissão, de acordo com o verso 7. É um amor muito grande por nós, né? De acordo citado com o verso 2, né? Ele se compadece. Então, Jesus, ele se compadeceu de toda a humanidade. Sabe, de todas as pessoas que já morreram, que já existiram, as pessoas que já fizeram maldade, Jesus morreu por essa pessoa. Se compadeceu dessa pessoa. Olha só como tem muito amor envolvido, né? Mas aí no verso 8, né, fala, embora Jesus sendo filho, né, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Você olha para o verso 8 e pensa, como é que Jesus tinha que obedecer, né? Então é algo assim, a obediência era nova para Jesus, não porque ele fosse desobediente, mas porque ele era Deus. O que o autor quer dizer aqui é que foi por meio dos sofrimentos que a realidade do amor fraterno de Jesus, né, a sua autenticidade na natureza humana de Jesus e a profundidade de sua submissão como representante por todos nós, conforme a vontade de Deus, foi isso que verdadeiramente foi expressa ali e revelado, né? Ele foi
aperfeiçoado no sentido de que seus sofrimentos o qualificaram para ser sumo sacerdote, Leila. Então, por isso que você pode ir até Jesus com toda certeza, porque ele entende perfeitamente. Cada sofrimento que eu passo, que você passa, Jesus passou mesmo, né? Ele entende, ele se compadece demais. Então, por isso que Jesus é sumo sacerdote. Não tem como eu ir até Deus através de santos, pessoas, objetos, qualquer outra coisa. Porque só Jesus ele é vivo, ele se compadece, ele entende, né? Então o sofrimento de Cristo é que me leva até Deus. E ele é o único que pode entender a minha dor. Até porque, como a gente já sabe, Cristo esteve aqui nessa terra na mesma condição que nós, em carne, humana, tudo. Mas a diferença é porque ele também era Deus. Mas ele sabe exatamente se você está passando por alguma situação, algum sofrimento, alguma tristeza, uma alegria, seja qual for o sentimento, Cristo sabe. Ele se compadece de você. Então não há ninguém melhor para nos representar ou nos ajudar a não ser Jesus Cristo. Então pode ir até Ele. Não precisa você chamar por outra pessoa nas orações. Não, vá diretamente a Deus e Cristo Jesus vai interceder por você. Tá? E com certeza a sua oração vai ser ouvida. Amém? Muito bem. Muito linda essa função de Jesus como sumo sacerdote e principalmente nosso Salvador. Aqui vamos entrar num ponto também bem interessante que, digamos assim, Paulo puxou as orelhas dos irmãozinhos que precisavam aprender um pouquinho mais. Os cristãos hebreus não tinham progredido. Então, vamos entender bem esse assunto, né? E que Paulo aqui chama a atenção dos irmãos e que pode servir para mim e para você. Do versículo 11 até o versículo 14. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eita, Evandro, acho que não é de hoje também que a gente vê que muitos líderes, às vezes, pelejam com os membros da igreja. Ensina, mostra. Eu até também como professor ensino, passo, tem avaliação, tem exercício e vai mostrando ali para o ser humano como deve ser feito, como entender esse assunto. E aqui Paulo também não deixa de deixar bem claro que a respeito dessas coisas que ele já tinha falado, já tinha pregado, que muitas vezes eles se tornaram tardios, lentos em ouvir. É aquela coisa que você fala com a pessoa, mas ao mesmo tempo ela não te escuta. Não porque ela seja surda, mas é porque ela não bota na cabeça, ela não entende, ela não compreende ou não quer compreender. Então é mais ou menos isso que Paulo estava falando para os cristãos hebreus. Que ele disse, olha, era para vocês já estarem mestres nesse assunto, principalmente em relação ao sumo sacerdócio, a salvação em Cristo Jesus, né? Mas ele disse, vocês ainda são crianças, estão se alimentando do alimento, do leitinho ainda, sendo que era para vocês estar se alimentando do sólido. Então, o que podemos aprender com esses últimos versículos aqui que Paulo diz para os irmãos de Hebreus? Muita coisa, realmente, né? Veja, no verso 11, né, quanto a isso, né, já dá a entender que Paulo aqui ele quer mostrar uma coisa muito importante. Tanto é que ele já ensinou uma coisa muito importante, que é o quê? O sacerdócio de Jesus Cristo, né? E fala, temos muito a dizer. Por quê? O povo estava lutando contra a apostasia, né? Muitas pessoas estavam deixando o verdadeiro cristianismo indo para o judaísmo, né, militante, né? Coisas difíceis de explicar, porque muitos se tornaram lentos para aprender. E aqui está um ponto que
Paulo quis dizer, né? Muitos se tornaram lentos, no sentido de que eles ouviram de Jesus, né? Tanto aqui no capítulo 4 como no capítulo 3, né? Falando do tanto a intercessão como a ação de Jesus Cristo na nossa vida, mas é como se Paulo falasse e os autores, os leitores, né, ficassem, não entendi, o que é isso, né? O processamento na mente dos ouvintes aqui, não estou entendendo nada, né? Lento a entender. Então veja, embora a essa altura já devessem ser mestres, né, vocês precisam de alguém que ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus, que é o quê? Porque vocês estão voltando, vocês estão esquecendo, né? Lembra que Apocalipse lá fala, né? Vocês esqueceram o seu primeiro amor, né? Esfriaram o seu primeiro amor. E isso é outro ponto que a gente ensina, Leila. Eu, você e todos nós temos sempre que lembrar aquele primeiro amor, aquela primeira chama. Qual foi aquele contato que você conheceu a Deus? Você já teve uma experiência com Deus concreta e verdadeira, né? Você tem esquecido de tudo isso que Deus fez na sua vida, não é? E é interessante uma coisa também, não é porque os irmãos eram tontos ou não entendessem, é porque eles entraram num estado de comodismo também. Porque quando você está ali, aprende uma coisa, parece que você não procura progredir. Pelo contrário, ou você estagna ali, ou então você regride. Então Paulo estava apelando para eles novamente, eu já ensinei isso para vocês. Aí vocês estão voltando atrás, por exemplo, na questão da idolatria. Quantas vezes Paulo não teve dizer para os irmãos sobre essa questão da idolatria? Tinha a deusa Diana, tem um monte de coisa. O Antigo Testamento falava sobre a idolatria, mas as pessoas continuavam ainda insistindo nisso. E aqui Paulo está deixando bem claro, gente, o nosso único intercessor é Deus. Né? A questão da circuncisão também, Paulo já tinha deixado bem claro, é necessário? Sim, mas isso não era questão de salvação como os judeus diziam. Para ser salvo tem que ser circuncidado. Não era bem isso. Então Paulo insiste nisso. Aí hoje também a gente percebe, trazendo para os nossos dias, de que a Bíblia, Deus, a palavra de Deus está bem clara aí que não existe outro intercessor. Inclusive sai a reportagem, né, de que até o próprio Papa disse que Maria não é intercessora dos seres humanos. E que fique bem claro aqui para vocês, gente, de jeito nenhum nós condenamos Maria. Pelo contrário, admiramos demais essa mulher que aceitou o chamado de Deus para, então, carregar o Filho de Deus e gerar-se como um ser humano. Então não é essa a intenção, jamais. Mas a Bíblia deixa bem claro que ela não é intercessora. O intercessor é Jesus, né? Então o próprio Papa até também toca nesse assunto. Então, é essa insistência de que o ser humano precisa aprender o que é realmente certo, tá? Não levar a palavra de Deus pelos achismos, pelas especulações, ou porque é melhor para mim, ou porque é melhor para a igreja. Não, a palavra de Deus ela deve ser como ela realmente é. Aí Paulo insiste em dizer, gente, vocês têm que entender a palavra de Deus, porque vocês já foram ensinados. Vocês ainda parece que estão como crianças. Adultos que já deveriam ser mestres nos assuntos e ainda estavam como crianças, né? Então a gente tem que parar para pensar, trazer isso para os nossos dias de hoje. A palavra de Deus está sendo um alimento sólido na sua vida? Ou ainda você está um cristão meia boca, você, todos nós somos inclusos. Mas a palavra como ela realmente é, nós estamos de fato obedecendo? Porque se somos adultos, nós devemos nos alimentar como adultos e não como crianças. É o que Paulo deixa bem claro aqui, tá? O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que na prática têm as suas faculdades, ou seja, o seu entendimento exercitado para discernir, para entender não somente o bem, mas também entender o mal. Então, é uma lição para mim e para você, tá? Que os princípios elementares de Deus nos tornam realmente necessitados de alimento sólido, concreto, muito claro. Deus diz no preto e no branco o que Ele quer, o que Ele deseja. Então, por que não obedecer? Mas ainda insistimos na nossa velha crença, na nossa velha pessoa. Então, trazemos isso para
lição para mim, para você, para todos nós, que nós devemos ser cristãos que devem progredir e não regredir. É interessante esse ensino aqui que Paulo, né, que a criança ele precisa de alimento líquido, né, porque é o alimento para a criança. Um adulto, hoje em dia, ele não precisa beber o leite materno, porque não foi feito para adulto, foi feito para criança, né? E quando ele fala, vocês são adultos, vocês precisam de alimento sólido, é no sentido que, imagina um indivíduo que ele foi lá e estudou, tirou a carteira de motorista, não é? Foi lá e tirou, passou, deu tudo certo. Mas ele vive, né? Então, ele perde a carteira. Para ele tirar a carteira de novo, o que ele tem que fazer? Estudar tudo de novo, começar tudo de novo, né? Então, era isso que o autor aqui está dizendo. Olha, vocês parece que esqueceram de tudo. Não é que vocês são analfabetos, mas é porque vocês têm que aprender de novo de Jesus, têm que voltar ao primeiro amor, conforme eu me ensinei aqui, ó, em Apocalipse capítulo 2, verso 4. Vocês abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticavam no princípio. Então esse é o mesmo sentido aqui. Quem dera se esses mestres, né, voltassem, aprendessem e ensinassem de novo o povo hebreu, né, aqui da cidade de Hebreu, a voltar para Jesus Cristo, reconhecer Jesus Cristo como sumo sacerdote. A vida era outra, era com certeza grandes bênçãos aqui, mas não, estavam interessados somente nos seus próprios interesses. Então vamos procurar progredir, né, gente? Porque afinal de contas, com certeza tem muito adulto ouvindo a palavra de Deus nesse momento. Pode ser adolescente ou não, juvenil ou não, mas que a gente entenda a palavra de Deus exatamente como ela é, tá? Então que a gente progrida como verdadeiramente cristãos. Amém? Vamos finalizar o nosso programa. Foi muito rápido, mas foi muito bom. Vamos ouvir agora o pastor Michelson Borges com a mensagem final. Olá, tudo bem com você? No capítulo 5 de Hebreus, vemos que os líderes espirituais devem se compadecer de seus liderados, pois eles mesmos são sujeitos à fraqueza, são seres humanos, não são perfeitos. Líderes espirituais não se escolhem, são chamados por Deus. Verso 6. Só Jesus é sacerdote para sempre, por isso ele pertence à ordem de Melquisedeque, um sacerdote rei cuja origem é desconhecida. Esse sacerdote, um tanto misterioso, é usado então para representar Jesus, o sacerdócio de Jesus, que não tem começo nem fim. Verso 7. Durante seus dias na terra, como humano, Jesus se submeteu ao Pai e dele dependia. É um ponto que alguns não entendem. Jesus é Deus, ele é o Criador. Já vimos isso em várias situações, em vários momentos aqui na Bíblia, mas há situações em que Jesus realmente aparece sendo submisso ao Pai, porque ele veio realmente na condição de ser humano para viver como ser humano e morrer por nós na cruz. Então, sendo Deus, Jesus se faz homem e se submete à divindade. Mas Jesus, vimos isso em Miqueias, vimos isso em João, vimos isso em vários outros livros, em Romanos, Jesus é plenamente Deus, eterno. Em Isaías é chamado de o Pai da eternidade. As orações de Jesus foram ouvidas por causa de sua reverente submissão. Qual é a nossa atitude diante de Deus? Versos 8 e 9. Por seus sofrimentos, Jesus se tornou fonte de salvação eterna aos que lhe obedecem. Os redimidos serão salvos para sempre. O pecado não mais existirá. É a linda e maravilhosa promessa do verso 9. Verso 12. É preciso conhecer os princípios elementares da palavra de Deus, mas não ficar só ali. Deve-se avançar no conhecimento, estudar cada vez mais a Bíblia, a fim de que possamos aí receber alimento mais consistente, sólido. O leite é importante na infância, mas deve ser substituído depois por alimento sólido. A Bíblia tem leite e alimento sólido. É fonte de nutrição para todos. Quem só se alimenta de leite na fase adulta fica desnutrido. Aprofunde sua experiência espiritual.
Leia todos os dias a Bíblia, ore a Deus todos os dias, e assim você estará se alimentando adequadamente para enfrentar os embates da vida, as lutas da vida. Nós precisamos de alimento adequado para nos movimentar, para ter saúde, para enfrentar as lutas da vida. Assim também é no que diz respeito à vida espiritual. Precisamos também de alimento adequado para vencer, para ter forças. Um cristão não sobrevive se não ora e não lê a Bíblia, se não se exercita testemunhando, falando do amor de Deus. Esse cristão é apenas nominal e cedo ou tarde ele vai desistir da caminhada, vai fracassar. Precisamos de alimento todos os dias. Verso 14. O exercício constante e o estudo da palavra de Deus nos tornam aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, estudar a Bíblia, além de nos dar força espiritual, porque ela é o alimento para a nossa vida espiritual, nos dá também condições de discernir entre o bem e o mal, entre aquilo que devemos e não devemos fazer. Nos dá visão espiritual, nos dá discernimento. São as vantagens realmente de estudar a palavra de Deus. Estude sua Bíblia, estude a carta de amor todos os dias, para que você também possa ter saúde espiritual, força e vigor, e assim desenvolver também seu discernimento espiritual, tão necessário nos dias em que vivemos. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na companhia de Jesus. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Deve Jesus voltará. Quem entre nós não foi ferido? Quem entre nós não tem culpa ou dor e é rejeitado por ter pecados? A essas vidas sem valor foi dada graça por amor. Não há estranhos, não há indignos, não há perdidos. Em Deus muitos caíram, mas aleluia, pois não há
Amém. Eu não sei você ouvinte, mas enquanto eu ouvi essa música, eu trago para mim a experiência que eu tenho com Deus, e você também pode levar para você também, que você não é órfão, que você nunca está sozinho, você nunca está sozinha, de que a solidão ela pode até estar na sua vida, mas não se desespere ao ponto de achar que não há ninguém nesse mundo que lhe ame tanto, a não ser Deus, porque Deus ama muito você. Então não existe ninguém que seja órfão em Deus. Como disse a música aí, o título já é Não há órfãos de Deus com conexão vocal. Então medite e saiba que Deus está sempre do seu lado. Jesus está intercedendo por você. Então, qual a lição que nós trazemos do capítulo 5 de Hebreus? Qual é a espiritualidade que nós devemos ter em relação a esse capítulo e a esse livro? Então, Hebreus 5 nos leva a refletir sobre essa importância do crescimento espiritual e da obediência. Esse capítulo, como nós vimos, enfatiza que assim como os sacerdotes do Antigo Testamento eram escolhidos entre os homens para representar o povo diante de Deus, Cristo também foi escolhido de uma maneira muito mais elevada. Então Jesus é o Filho de Deus, o que lhe confere uma autoridade e dignidade que é incomparável. Então Paulo destaca que Cristo não assumiu essa honra por conta própria, mas foi designado pelo próprio Pai. E que isso confirma a sua legitimidade como nosso sumo sacerdote. É Ele quem intercede por nós. Então, Hebreus também nos leva a considerar a advertência sobre a imaturidade espiritual e nos traz também uma lição muito importante de passar do leite para o alimento sólido. Então, ela nos ensina que a verdadeira fé se reflete em ações e que a sabedoria da fé deve ser aplicada em nossas vidas. Então, esse capítulo nos convida a valorizar o sacerdócio de Cristo. O livro de Hebreus nos leva a buscar uma vida de obediência, não só Hebreus, mas toda a Bíblia, para nos dar uma vida de muito mais obediência e crescimento espiritual na comunidade cristã e no nosso relacionamento com Deus. Então, faça isso hoje. Vá até Jesus, se ajoelhe de onde você estiver, no seu quarto. Abra a palavra de Deus e fale com Ele bem claramente. Peça perdão pelos seus pecados e tenha certeza que Jesus está ouvindo suas orações e vai levar essas suas orações até Deus. Ele sim é quem intercede por nós. Então, que Deus abençoe você, que abençoe sua família. Não tarde mais, não demore mais. Vá até Jesus hoje, que com certeza Deus vai ouvir suas orações. Fique na paz de Deus. Estamos aí chegando ao finalzinho do nosso programa, e chegando também ao final do ano. Então, que você faça as devidas mudanças que são necessárias. Cresça espiritualmente. Deus abençoe você, a sua família, e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois você tem um sumo sacerdote com você, que é Jesus Cristo. Esse capítulo nos ensina que você tem Jesus como sumo sacerdote, que Ele se compadece, que Ele entende as suas dores e tudo que você está passando. Por isso eu termino aqui com Hebreus capítulo 4, verso 16. Aproxime-se do trono da graça com toda a confiança, com toda a fé, para que você receba misericórdia e você encontre a graça que vai te ajudar nos momentos de necessidade, de tentação e de provação. Nesse momento eu quero orar com você e por você. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse estudo, obrigado Jesus por ser nosso sumo sacerdote, por nos entender as nossas dores e por estar sempre conosco. Obrigado, Pai. Nesse momento oramos por essa família, por essa casa, e que o Espírito Santo reine e habite nessa casa, nessa família, nessa cidade, Pai. Obrigado por todas as bênçãos. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.